Boa tarde. Para a atividade de hoje, nós temos uma pesquisa a ser feita utilizando o Google Mapas, que é um recurso, uma ferramenta virtual. Nesse recurso, é possível localizar um endereço e visualizar, como se fosse um drone, como é a região onde nós vivemos. A intenção dessa atividade não é que a criança consiga pesquisar sozinha uma localização, mas para que ela entenda que existe essa possibilidade, existe essa ferramenta e que vai ajudar ela a entender o que é uma localização, como eu posso me localizar e localizar o meu entorno, o que existe à volta da minha casa, no meu bairro, o que é o bairro, o que é a nossa cidade, o que é o nosso estado, o que é o nosso país. Então, para compreender essas dimensões, por isso que eu pedi esse tipo de pesquisa para que a criança consiga visualizar. Se estivéssemos na escola, usaríamos um data show, uma projeção, como se fosse um cinema, e nós iríamos pesquisar endereços. Por exemplo, da escola, o endereço da casa de algum aluno. Enfim, essa visualização seria feita em grupo dentro da sala de aula. Caso não seja possível localizar em casa, porque o seu celular tem algum problema, não tem problema isso, né? Você pode mostrar esse vídeo para a criança e ela vai entender um pouco como fazer essa localização lá. Aqui no celular, geralmente todos os celulares têm esse aplicativo, é o Google Maps, que é o Maps. Ele já vem no celular. Caso o seu celular não tenha, pode ser porque ele é muito antigo, mas existe essa possibilidade na maioria deles. Então você vai clicar aqui no ícone do Google Maps. Quando ele abrir, você vai ter ali uma barrinha escrito pesquisa. Nessa barrinha, você vai digitar o endereço que eu lhe passei, que é da escola. No meu caso, como eu já pesquisei, eu já tenho ele aqui registrado. Então, eu vou lá no endereço, Rua Benedito Severino de Castro, 248, e vou localizar. Quando nós entramos no Google Mapa, ele tem uma visualização padrão, só que ela é muito cinza, fica difícil para a criança compreender. Então, o que você pode fazer? Você vai vir aqui, olha, onde tem essas camadinhas, que são as layers, e você vai utilizar a visualização por... Tá vendo como fica bem melhor? A criança vai conseguir visualizar como se ela estivesse num helicóptero ou como se ela fosse um drone, olhando do alto a região onde nós vivemos, onde nós temos a nossa escola, o nosso bairro. Aqui onde tem esse balãozinho vermelho é a localização que o Google Maps ele tem um endereço próximo ou exato. Como é um cadastro antigo, pode ser que tenha alguma numeração errada ou não exista ainda aquela rua cadastrada, por ser uma rua nova, uma rua que foi recentemente inaugurada ou que ainda não estava cadastrada no registro do Google. Então aqui, olha, nós temos a escola exatamente em cima onde é a nossa quadra. Então aqui é a frente da escola aqui ao lado, né? E do lado da escola tem a creche, que é a entrada mais. Então a criança vai conseguir visualizar. O que mais temos aqui na escola? Ó, se a gente visualizar, tem aqui o Mercado Cruzeiro, ó, no supermercado. E conforme você vai mexendo com o dedinho, pode a criança pode localizar onde é a casa dela, onde é a casa do amiguinho, onde é a casa de um parente. Aqui nós podemos ver que próximo ao supermercado Cruzeiro existe uma igreja, a Igreja do Evangelho Quadrangular. Depois do mercado, se eu seguir a rua da escola direto, tem a Igreja Católica. Então, assim eu consigo visualizar a região onde eu moro, onde a minha escola está, ou seja, o bairro em que nós vivemos. Se você reduzir bastante o mapa, você vai conseguir visualizar não só o seu bairro, mas os outros bairros, e a criança pode ter uma noção do que existe no entorno, né? Em volta do nosso bairro existem outras localizações. Então, eu consigo reduzir e conseguir visualizar como é a minha cidade. Que meu celular está muito cheio e acaba travando. Aqui eu consigo ter uma visualização como que é a cidade onde eu vivo. Ó, temos aqui a nossa Tamoios, que é a serra. De uma forma geral, não só a minha
cidades da região. Então aqui eu consigo visualizar que tem tanto Caraguatatuba como São Sebastião, Ilhabela, e consigo ver, olha, para que lado está São Paulo, para que lado está São José. E quanto mais eu vou reduzindo, maior vai ser a extensão de visualização. Então eu consigo ver os estados do nosso estado, e assim a criança vai conseguir ter uma pequena dimensão de como é grande o nosso território, como é grande as. E reduzindo cada vez mais, você consegue visualizar. E ela consegue ver. Por exemplo, por curiosidade, eu posso vir aqui, olha, analisar na Flórida, aonde fica Orlando, que é onde fica a Disneylândia. Costumo dizer para eles que é a casa do Mickey. Então, a intenção nesse momento é que a criança consiga visualizar o próprio bairro. Só por uma questão de curiosidade, você pode mostrar o restante que existem. De repente, um parente mora em um outro país, ou um amigo, você pode tentar localizar. Mas o ideal mesmo nessa atividade é que ele entenda o bairro em que ele mora, que existem alguns comércios ou algumas ruas e ele se localizar. Terminando a visualização, não precisa imediatamente desenhar no caderno. Você pode fazer uma brincadeira com a criança e quem tem a possibilidade de desenhar no quintal pode utilizar um tijolo e desenhar no chão, aonde fica a escola, aonde fica o supermercado Cruzeiro, aonde fica a casa da criança, aonde fica uma igreja. Apenas para ele entender para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Depois de fazer essa pequena brincadeira, aí sim a criança pode desenhar no caderno a localização da escola. E como é feito esse trajeto da escola até a sua casa? O que tem no caminho? Tem mercado? Tem loja? Tem igreja? Enfim, terminando a visualização do vídeo, faz uma brincadeira, terminando a brincadeira, pode sim registrar no caderno. É exigido perfeição. Não quero aqui que as crianças consigam realizar um mapa já, mas apenas que elas treinem esse tipo de atividade que é a avaliação.